Gente, eu vou fazer uma mini revisão, tudo bem? Uma micro revisão mesmo aqui, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos uma base, porque eu não sou de passar conteúdo aqui nesse canal, só que se vocês não entenderem essa base aqui simples, vocês não vão entender a resolução de todos os exercícios, tá? Então vamos lá. Isso aqui é um conjunto, isso aqui é a representação dos conjuntos numéricos, por exemplo. Aqui eu tenho os naturais, e aí aqui eu tenho os naturais e aqui tem os inteiros. Dentro dos inteiros, o natural não está dentro dos inteiros? Sim. Então quer dizer que, ó, os números que tem aqui nos naturais também são números inteiros. Mas não os números que são naturais estão nos inteiros. Só tem que pensar assim, ó, o menos um tá aqui e o um tá aqui. Dentro desse círculo aqui, tem quais números? O um e o menos um. E dentro desse aqui, só tem o 1, entendeu? Aí aqui a gente tem naturais, inteiros, racionais. Vou colocar um número racional aqui agora. Irracionais. Eu vou explicar cada um melhor. Eu vou colocar o irracional mais famoso. E aqui o número reais, que engloba todos. Vocês perceberam que o irracional, ele tá separadinho, ele não inclui os outros. Ele só tá aqui separado e ele é uma parte dos reais. Por quê? Porque os números racionais, eles ficam sozinhos, isolados, né? Não, dentro dos números irracionais, os racionais, inteiros e naturais não entram, tá? Mas ele tá dentro dos reais, né? Vamos lá. Quais são os números naturais? Primeiro, são números sem vírgula. Ou seja, se o número tem vírgula, não é natural. Tá? E são números positivos e que inclui o zero. Então, zero, um, 2, 3, 4, 5, infinito. Tá? Entendam isso. Número natural, zero, um, 2, 3, 4, 5. Nananana. Não tem vírgula e não tem negativo. Pronto. E uma coisa que vocês podem ver, por exemplo, seria isso aqui, ó. Isso aqui é a representação dos conjuntos naturais sem o zero. Ou seja, seria 1, 2, 3, 4, né? Assim. Agora os números inteiros. Lembrando, os números naturais estão dentro dos inteiros. Então, todos esses números aqui pertencem aos inteiros também. Mas ele vai ter uma adição, que são os números negativos. Novamente, números sem vírgula também. Então, vai ter os números negativos e os números sem vírgula. Não vão ter, né? Os números sem vírgulas não tem. E aqui a única coisa que muda é que aqui ele vai ter números negativos. Por exemplo, 3, aqui tem infinitos, né? 3, 2, menos um, menos 3, menos 2, menos um, 0, 1, 2, 3. E aí, novamente, ele pode ser representado assim, ó. Que aí ele vai ficar sem o zero. Então, vai ficar menos um, 2, né? Mas também tem como você representar ele só com positivos, só com negativos, tá? E aí vai. Números racionais. O que é um número racional? É um número que... Razão. O que é uma razão? Uma razão não é uma divisão? Sim. Pensa isso. Razão é uma divisão. Então, isso aqui é uma divisão? É. Então, se esse número é uma divisão, ele é uma razão. Logo, ele é um número racional. Se ele é uma razão, ele é um número racional. É isso, gente. Vamos supor, números como, por exemplo... Isso aqui é um número racional. Por quê? Ele é infinito, ele pode até ser infinito, mas só que ele tem a repetição do mesmo número, ou às vezes tem um padrão, né? Por exemplo, 5,14, 14, 14, 14. Isso aqui é um número racional ainda, tá? Agora, essas é a então, eles são números que podem ser representados por frações e que quando eles são infinitos, infinitas casas, eles têm a mesma, tipo, entendeu? Eles têm um padrão. Eles seguem um padrão. Agora, o número racional, não, gente. E lembrando, os números racionais, eles, novamente,
os números racionais, então, ele engloba todos esses. Então, nos números racionais, tem esses e esses, tá? Agora o número irracional. Agora, os números irracionais são aqueles números infinitos e que não apresentam, tipo, um padrão. O pi, por exemplo, é um número infinito. Geralmente a gente representa como 3,14. Só que depois desse 3,14 tem N números, né? Tem infinitos números aí, correto? Ou raízes imperfeitas. Por exemplo, essas aqui são bem comuns, né? Essas raízes aqui que são imperfeitas, né? Então tem isso. E aqui os números. Ah, e lembrando, ele não inclui os outros números. Não, ele tá separado, ele tá isolado. Ninguém gosta dos números irracionais. E se o número é assim, ele não é irracional. Porque irracional quer dizer que ele não é uma razão. Isso aqui é uma razão. Então, se o número é uma fração ou razão, né? Aí depende de como você quer chamar. Ele já não é mais, ele já não é mais inteiro. Ele já não é mais. Oh, perdão. Ele já não é mais irracional. Simples assim. Agora, números. Reais, ele engloba todos esses. Todos esses aqui. Tá? Bem simples. Essa aqui é o diagraminha. Ah, e outra coisa que vocês me perguntaram. Uma pessoa me perguntou. Gente, isso aqui é simples. Isso aqui é simples, viu? Ah, representa na reta. Aí você vai colocar já. Ivo, como que eu sei se é bolinha aberta ou bolinha fechada? Gente, se ele é o parênteses, né? Quer dizer, se ele é o. Se ele é parênteses, bolinha aberta. Se ele é cochete, bolinha fechada. Simples, pronto, decore isso. Se ele é parênteses, bolinha aberta. Se ele é cochete, bolinha fechada. Você tá vendo que isso aqui ele tá praticamente aberto, na verdade? Isso aqui ele tá uma abertura, isso aqui ele dá uma fechadura. Entendeu? É bem simples, na verdade. Isso aqui eu não sei muito como explicar, mas é assim. Se ele tiver entre parênteses, se ele é o parênteses aqui, ele é bolinha aberta. Se ele é cochetes, bolinha fechada. Aí vamos supor, se ele é assim, ó. Então quer dizer que vai ficar. Agora, se ele é assim, quer dizer que ele vai ser bolinha fechada. Bem simples, né, galera? Isso aqui foi uma revisão bem rápida, assim mesmo. É uma revisão mesmo. Vocês já deveriam saber disso, né? Mas só reforçar.